Boa noite. É uma alegria voltar a Natal depois de 2 anos para conversarmos mais a respeito sobre o nosso cordel, a respeito dessa poesia que nos é tão cara. E quando o Nando fala, rapaz, a gente fica até constrangido, porque esse homem tem uma garra. Às vezes eu mesmo sou um dos que às vezes boto terra em algumas coisas que Nando quer fazer. Nando, pelo amor de Deus, vamos devagar. E ele, não, rapaz, mas vai dar certo, se Deus quiser. Tem esperança. Eu digo, Nando, mais devagar. Não, homem, a humanidade aí ele cita um caso. Aí termina convencendo a gente. Não tem jeito. Era assim em São Paulo e é assim aqui. E Nando, por eu ter essa amizade com ele há 10 anos, a gente alimentou a obra um do outro durante esses 10 anos, porque Nando começou a fazer cordel lá em São Paulo e eu também estava chegando na editora Luzeiro, quando o dono da Luzeiro me convidou para auxiliá-lo na questão das edições do cordel, porque não sei se vocês sabem, mas o dono da Luzeiro é um italiano e comprou a Luzeiro assim por acaso. Ele era um distribuidor de livros que comprava cordéis da Luzeiro para vender, porque ele tinha caminhões de distribuição e ele distribuía os cordéis da Luzeiro. Quando o dono da Luzeiro, que era um português, resolveu vender também a Luzeiro, ele tinha um bom dinheiro, já vendia esse produto e disse, por que compraram? Por que não comprá-lo? Comprou. Comprou a Luzeiro porque ele já conhecia da distribuição. E ele foi ler também cordel, não é um profundo conhecedor, o senhor Gregório, mas conhece e gosta da poesia. E, por um tempo, Manuel de Almeida havia sido editor, na época do dono português, e por um tempo a Luzeiro ficou praticamente sem editor, porque o cordel não é todo mundo que pode editar o cordel, porque não conhece das regras. Então, quando o senhor Gregório me convidou, Marco Aurélio estava lá na Luzeiro, ficou por 2 anos. Marco Aurélio foi convidado para Nova Alexandria para também coordenar uma coleção de cordel na Nova Alexandria, chamada Clássicos em Cordel. E aí o senhor Gregório me convidou para que fosse auxiliá-lo. Eu prestava o serviço de 2 vezes por semana e chegava muito cordel, isso no ano de 2008. Chegava muito cordel para ser analisado, para a gente responder, para conversar com o autor, para propor alguma mudança, o autor fazer esse diálogo com o autor, porque eu mesmo já havia sido vítima da Luzeiro, no sentido de que mandava minhas obras e nem resposta eu recebia, porque é assim com a maioria das editoras. E as editoras têm, parece que um pacto demoníaco, que quando resolve responder a gente, é o mesmo textinho. Agradecemos o envio da sua obra é maravilhosa, no entanto, não atende aos nossos requisitos editoriais. Isso é que é uma mentira do inferno, né? Porque se atendesse, publicava, não é? Mas eu também mandava para a Luzeiro e não recebia resposta. Aí, quando chego em São Paulo, no ano de 2007, Marco Aurélio já estava trabalhando lá e eu havia mandado, porque eu morava na Paraíba, estudando ainda, mandei um cordel, o Massacre de Canudos, para Luzeiro. E aí Marco Aurélio havia me respondido, porque ele estava auxiliando o senhor Gregório, e Gregório gostou desse cordel, tanto o Marco Aurélio como o Gregório gostaram. Gregório gostou por causa de uma última estrofe lá, a penúltima estrofe, que eu nem sei citar de cor e nem peçam que eu não tenho o cordel aqui. Mas enfim, o cordel foi publicado. E eu até hoje estou lá na Luzeiro prestando este serviço de auxiliar o senhor Gregório. Então, nesse mercado editorial, trabalhando lá na Luzeiro, o que eu percebi, porque foi também agora na década passada que as editoras começaram a se interessar pelo cordel. Mas, infelizmente, não é porque só gostam do cordel, não. É porque o cordel se tornou um grande filão para se ganhar dinheiro.
Com o cordel, as editoras passou a terem vários livros adotados pelos programas de governo. Eu mesmo adaptei para a coleção Clássicos em Cordel 2 cordéis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Escrava Isaura em Cordel. Isso para Nova Alexandria. Para Panda Books, eu adaptei A Branca de Neve e O Pequeno Polegar, 2 contos infantis. E, se fosse para citar aqui o número de editoras em São Paulo que publicaram o cordel, a gente ia ficar a noite toda. É uma infinidade. Umas até já fecharam, porque não subsistiram a famigerada crise que tanto se fala. Interessante que a gente vê que a crise não atinge o ramo da cachaça, não atinge o ramo da droga, mas atinge ao ramo da cultura, ao ramo da literatura. Então, o mercado editorial padece hoje em dia, é tanto que eu, há 12 anos que eu não pagava para publicar mais nada meu, agora eu voltei a financiar as minhas obras. Por quê? Porque as editoras pararam de investir, porque o governo parou de comprar e as editoras também pararam de publicar. Nós na Luzeiro não estamos publicando nada novo, só as reedições de clássicos que fazem parte já do seu catálogo, que são o domínio público ou que a Luzeiro tem o direito de publicação, como no caso da obra de Manuel de Almeida Filho, por exemplo. Então, antes a gente estava conseguindo que os autores de cordel chegassem não só a Luzeiro, mas como as outras editoras. Surgiram também várias editoras com viés focadas no cordel, mas que infelizmente não subsistiram a essa crise. Mas, como o Nando disse, o poeta, nós temos que procurar saídas. E o poeta do cordel busca a saída, busca a alternativa. Então, muitos voltaram a se financiar, como é o meu caso que eu falei. Mas não tem sido fácil. Porque o que pega nós, autores de cordel, é a questão